Bom dia. Nós estamos quase praticamente concluindo nosso estudo sobre questão do casamento, quem pode casar, o que as pessoas devem saber antes de casar, para não se aventurar em um casamento que venha fracassar depois. Hoje nós vamos dar uma pincelada aqui em Efésios, carta de Paulo à igreja, povo de Éfeso, capítulo 5, a partir do versículo 22. Efésios 5, versículo 22. Diz assim: Esposas, cada uma de vós, respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, as jovens, as moças, né? As moças casadoras estão, não quero casar. Eu quero sair de casa porque meus pais, meu pai, minha mãe pega muito no meu pé. Eu tenho que estar fazendo isso, aquilo, porque eles me mandam. Eu quero sair para me ser livre, para me ser independente. Não vai ser. Se você for uma pessoa que tem temor do Senhor, você tem que estar consciente que você vai casar, mas você tem que ser submissa ao seu marido. Eu tenho falado muito sobre essa questão dessa submissão. Por que a mulher tem que ser submissa ao homem? Porque primeiro o marido, né? Porque primeiro ela é submissa a Cristo. Sendo nós submissos, a mulher sendo submissa a Deus, então o que vai fazer? Vai obedecer, vai acatar todas as ordenanças do Senhor. O que o Senhor fala, nós temos que obedecer. Temos que obedecer porque estamos obedecendo ao Senhor. Por esse motivo. Pastor, então você tem que ser submissa a ele. Tudo que ele falar eu tenho que concordar. Tudo que ele chamar, me convidar para fazer, ou mandar eu fazer, eu tenho que fazer. Não. Entenda. Primeira submissão a Cristo. Se a primeira submissão é a Cristo, você só vai concordar com o seu marido, submeter-se a ele, aquilo que Cristo permite, aquilo que Cristo ordena. Fora isso, não. É simples assim. Pastor, meu marido, como já tive casos, né? Meu marido falou para nós aquecermos a nossa relação, quer trazer uma terceira pessoa para a nossa relação. Não, claro que não, isso é prostituição. A palavra de Deus diz claro. Aí ele me convidou, ele quer que nós vamos numa casa de swing para me pimentar a nossa relação, porque está muito fria. Não, isso é pecado, é prostituição. Você quer claramente não, eu tenho que mandar ele te respeitar. Isso que você tem que fazer. Pastor, meu marido quer que eu vou com ele à noite aí para um cassino. Durante o dia, não sei, vamos para o cassino, para jogatina. Não, você não vai. Ele quer que nós vamos para uns bailes, para um bailão, ele quer ir dançar, tomar lá junto. Também não. Ele quer que eu ingira, que eu beba bebida alcoólica. Não. Ele quer que eu use drogas. Não. Ele é meu marido, ele está em adultério, eu tenho que ficar quieta, concordar? Não!
Porque eu sempre tenho explicado que o silêncio é a concordância, tá? O silêncio é a concordância. Então, hipótese alguma, você pode concordar com isso. A sua submissão a ele estando vivendo o que ele propõe você de acordo com a palavra de Deus, você vai concordar, vai submeter sim. Você tem que ter consciência que ele é o sacerdote do lar, ele que é responsável por tudo em casa. Segundo lugar, você, claro. Então entenda uma coisa, também os maridos, quando saber que vão casar, mas que eles têm que respeitar a esposa. Tem que amar a esposa. Nós vamos ver mais à frente, como Paulo fala, assim como Cristo amou a igreja. Ele se entregou por ela. Amar mesmo. Então, de maneira nenhuma, você pode fazer com que essa esposa venha sofrer, venha evitar chateá-la, evitar tudo. Procurar amá-la. A mulher tem que obedecer o marido, de acordo com a palavra de Deus. Pastor, sendo que ser obediente, qualquer coisa, ele me bate. Não, não, minha filha. Aonde que Cristo disse que o marido pode bater na esposa? Não existe. Aí ele bateu, minha filha, a delegacia está ali, registra uma queixa contra ele, faz um boletim de ocorrência, a Lei Maria da Penha está aí. Você não vai te separar, você não vai divorciar. Não tem que fazer. Então não posso separar de maneira nenhuma. Olha bem, divorciar e separar são duas coisas diferentes. E aí as pessoas podem separar-se sem divorciar. Tá? Então o seu marido está em adultério. Você não vai concordar com o adultério. Então você vai falar, você está comprovado, tem certeza? Então manda ele sair de casa. Pastor, mas é meu marido, sim. Se você ficar quieta, calada, você está concordando. Na verdade, vai estar incentivando ele a continuar, se aprofundar cada vez mais no adultério. Casamento é muito sério. As pessoas têm que ter esse conhecimento de todas essas responsabilidades antes de casar. Saber que desta submissão, o marido é o cabeça da relação, da mulher, da esposa. Sendo ele o cabeça da esposa, ele é responsável. Existe a responsabilidade. Por isto, antes do rapaz pensar em casar, ele tem que saber que a responsabilidade é dele. Cuidar, proteger, manter, sustentar a esposa. Ah, pastor, minha esposa não quer trabalhar. Não, ela não é obrigada a trabalhar fora, não. Ela tem que trabalhar para me ajudar a manter. Não, ela não é obrigada a trabalhar. Você casou, a responsabilidade é sua. Você que tem a obrigação de mantê-la. Ela quer trabalhar para ajudar depois, tudo bem, que ela trabalhe. Mas acontece que ela não tem responsabilidade de manutenção da casa, ou de pagar aluguel, ou pagar prestações, nada disso. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Você é o responsável. Você é o sacerdote do lar. Você é responsável por todas as contas. Tá? Você é responsável, inclusive, pelos atos dela. Vamos entender o que é o casamento. No versículo 24 ele fala assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Assim como a igreja, né? Nós estamos sujeitos a Cristo. Nós obedecemos a Cristo. Nós vivemos em Cristo. Nós dependemos da salvação em Cristo. Tudo é Cristo. Sem Cristo, nada. Assim como nós somos submissos a Cristo, as esposas têm que ser submissas ao marido.
Eu vejo esposa, não, meu marido não quer, mas eu faço. Não, você está destruindo o seu casamento e, além disso, você está pecando. Quando você se rebela contra o seu marido, você está pecando. Pastor, então, eu tenho sempre que concordar com meu marido, desde que ele não esteja falando, propondo, nada que é contrário à palavra de Deus, você deve concordar sim. Deve concordar, deve respeitá-lo. Não desrespeite seu marido. Ah, mas isso eu não vou ser jamais, então não casa. Tem muitas mulheres que falam, não, eu sou submissa, quem manda sou eu. Minha filha, você vai para o inferno. Se você está querendo casar, ter um homem banana assim, você vai para o inferno e ele também. Tá? Vão os dois para o inferno. Pensa direitinho. Não me venha falar que você é crente, que é cristão, que é evangélico, que é gospel, que é qualquer coisa, mas se você anda contrário à palavra de Deus. Se você é uma mulher que não é submissa ao seu marido. Você não é submissa ao seu marido, como também você não é submissa a Cristo. E os que não são submissos a Cristo só tem lugar no inferno. É padecer por toda a eternidade. Não tem alternativa. Não tem como fugir. A realidade é esta. Marido, cada um de vós amai a vossa esposa assim como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com a lavada água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Então, olha bem, é obrigação, é mandamento, é ordenança do Senhor, que o marido tem que amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja. Cristo nos amou de tal forma, de tal maneira, que ele veio em carne, ele sofreu todo tipo de humilhação, fez por amor, ele se concordou em ser crucificado e concordou em morrer por ela. Da mesma forma, o marido tem que amar a esposa. Ah, pastor, mas eu sempre falo com ela que eu amo, tá? Não são palavras, tá? É bom, as mulheres gostam de ouvir, é necessário, tá falando com ela sempre que ama e tudo. Mas o principal não são palavras, mas sim ação. Nós não vemos Cristo ali o tempo todo falando, eu amo a minha igreja, eu amo a minha igreja. Não, nós não vemos. Mas nós vimos ele agir, ele se sacrificou pela igreja. Ele se sacrificou por todos nós. Ele morreu por todos nós. É isso que temos que compreender. É isso que temos que entender. Que tipo de amor você tem que amar? Você casou. Aí eu não consigo amar, não tem esse negócio que eu não consigo, não. Você é obrigado. Você é obrigado a amar sua esposa. A cuidar, a proteger, se sacrificar por ela, se necessário for. Você tem que ser capaz de dar a sua vida por ela. E em muitos casos nós não vemos isso. Nós vemos pessoas até mesmo matando as esposas, batendo, espancando. Esse tipo de pessoas com certeza tem um lugar já reservado no inferno. Essa aqui é a realidade. Você está indo frontalmente contra a palavra de Cristo. Que a obrigação é proteger, é cuidar. Ah, pastor, eu estou sentindo que o amor está esfriando, então procure se fortalecer em Cristo. Procure amar. Você é obrigado a amar. Cuidar em tudo. Eu vou me casar, então saber que eu vou ter que cuidar de uma pessoa. Eu vou ter que cuidar da mulher até que a morte se separe. Ah, mas ela é muito chata. Ela, quando está de TPM, é insuportável. Então, meu filho, pensa de casar. Vai melhorar? Não, não vai não. Não é pelo fato de você casar. Ah, não, agora ela vai mudar assim, eu vou fazer ela mudar. Você não faz nada. Você tem que amar. Você tem que cuidar. Você tem que proteger. Você tem que defender. Mandamento do Senhor. Se você não fizer isso, você que vai sofrer, você vai padecer toda a eternidade.
Por que tem que fazer? É a fim de santificá-la. Cristo amou a sua igreja, ele sacrificou por ela, então sacrifique-se pela sua esposa. Tem que fazer. Eu vou casar, eu vou me sacrificar por ela. Se tiver que fazer. Para quê? Para fim de santificá-la. Assim como Jesus veio para santificar a igreja, para purificar a igreja, com lavada água por meio da palavra. Da mesma forma, santifique a tua esposa, para que ela não perca a salvação. Se você falhar com sua esposa, você está falando com você mesmo. Cuide da sua esposa. Ame, proteja em tudo, principalmente dos demônios. Seja exemplo. Vai casar? É isso que você tem que saber, está assumindo esse compromisso. E para apresentá-la a si mesmo, uma igreja gloriosa, sem mancha nem mágoa, sem qualquer imperfeição, mas santa e culpável. Santifica a tua esposa, para que assim também, assim como Cristo santificou a igreja, você também possa santificar a sua esposa. Versículo 28. Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo. Como o Senhor deixou bem claro, quando casa, terá um só corpo. Então, da mesma maneira, você tem que amar assim como você ama, você protege, você cuida da sua perna, do seu braço, dos seus olhos. Seu corpo, do coração, está doente, você vai logo tomar remédio, aquela preocupação. Tem que fazer exercício, tem que tomar medicamento, eu tenho que fazer dieta, e aquele cuidado extremo, eu tenho que descansar. É o seu corpo, sua esposa. Amar, cuidar dela. É necessário esse cuidado, é necessário. Não é que pode ser, não. É necessário, é mandamento, é ordenança do Senhor. É com o seu corpo, sua esposa é seu corpo, tem que cuidar. Pastor, mas ela faz isso, não deixa com raiva e tudo. A parte do seu corpo também pode. Você pode olhar a parte do seu corpo, é interessante, eu não sou muito fã do meu braço, do meu dedo, disso ou daquilo. Mas você tem que agir, você tem que amar, você tem que fazer o que é certo. É necessário. Não tem como escapar. O versículo 29. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Pois somos membros do seu corpo. Assim como Cristo cuida de nós, porque nós somos membros do seu corpo. Ele é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo dele, assim como nós somos membros dele. E ele cuida de nós da mesma forma que tem que cuidar das esposas. Vai casar? Então saiba disso, vai acontecer isso. Você tem que cuidar. Você tem que proteger. Você tem que zelar por ela. E não tem outra alternativa. Assim como a esposa, não vou casar, tem que saber, eu vou casar, eu tenho que ser submissa ao meu marido. Ele também tem que saber, olha, eu vou casar, mas eu tenho que proteger, cuidar, amar ela assim. Meu pai, minha mãe, não tem negócio de meu pai e minha mãe, não. Agora é sua esposa, você tem que cuidar dela. Minha mãe, meu pai falou isso, tal que sua mãe e seu pai falou, não interessa, interessa o que o senhor falou, você tem que amar, você tem que cuidar da sua esposa. Pastor, meu pai e minha mãe falou que meu marido é muito assim, eu não posso estar obedecendo ele. Não interessa o que seus pais falaram, interessa o que o Senhor fala. Pense bem antes de casar. Pense bem antes de casar. Porque o casamento pode te auxiliar, até conduzir para que você conduza outras pessoas a Cristo, a salvação. Ou então pode conduzir ao sofrimento, à derrota, à morte eterna, e levando outras pessoas junto. Analise bem. Não basta dizer sim, tá tudo certo, não.
Amar alguém como você ama o seu corpo. Assim como não quero fazer nada contra o meu braço, que eu quero proteger, cuidar dele, eu também vou cuidar da minha esposa. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Nós estamos com fome, nós procuramos alimento. Estamos com sede, procuramos tomar água. Estamos doentes, enfim, procurando tomar remédio. Da mesma forma, você tem que fazer isso com sua esposa. Cuidar. Proteger. Amar. Respeitar. Ah, pastor, depois de certo tempo, eu já não tenho mais desejo pela minha mulher. Então procure despertar o desejo, porque você não pode ter desejo por outra pessoa. Você não pode trair a sua esposa. Você vai estar traindo a Cristo. Cristo não nos traiu. Ele é exemplo. Então não traia também a sua esposa. Dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Nós temos que largar muitos pensamentos errados que nos ensinam na igreja, nas congregações. Pastor, eu conheci fulano, eu estou orando para Deus mostrar se ela é minha esposa, para Deus saber se ela é aquela que ele escolheu para mim. Deus não escolhe ninguém, não. Você escolhe. Você escolhe o rapaz. Você escolhe a moça. Se ambos concordarem em casar, ambos estão concordando a mulher em ser submissa ao marido. O rapaz concordando em ser o marido que vai proteger, cuidar da esposa. Respeitar, amar. Eu casei com fulano, mas casei enganado. Casamento não é de Deus. Todo casamento, houve o casamento, é do Senhor. Todo casamento é concordância. Casou, já é. Não é de Deus. Não existe casamento que não é de Deus. Se houve um casamento de fato e de direito, é do Senhor, sim. Agora, você que tem que obedecer. Vocês é que tem que viver o Evangelho, viver a palavra de Deus. Isso que é preciso. É viver esse Evangelho. É viver a palavra de Deus. Todo casamento é do Senhor. Pense bem antes de casar. Deus cuida-se de Cristo, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Somos membros do corpo de Cristo. Assim, também a sua esposa é membro do seu corpo. Seu marido é membro do seu corpo. Eu vou parar aqui, eu li hoje o capítulo 5 de Efésios 22 até o versículo 30. Amanhã nós vamos continuar do 31 e amanhã nós encerramos essa leitura. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, em todo tempo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Até um bom dia.